Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês de forma online. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e a gente está muito feliz que você está conectado. E o meu desejo é que onde quer que você seja alcançado por redenção, por misericórdia, por amor de Deus, tá bom? Eu quero ler um texto da palavra, Salmos 9, versículos 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meu desejo é que você cante com todo o seu coração e que você adore ao Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E que essa noite seja uma noite incrível. Deus te abençoe. Juntos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é sornoso, me derramar, dizer que te amo, oh, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é sornoso.
Meu desejo essa noite é que você cante sobre o amor, esse amor incondicional, que é o amor de Deus por nós. Ele te ama, e por amar tanto, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Vamos todos juntos. Escute só. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Oh, oh, derruba muralhas, destrói
Cante isso em casa. Oh, que deixa. Onde quer que você esteja, cante isso. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Jesus te ama. Ousado amor. Cante comigo agora, vamos lá? Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos onde encontro. Cante mais uma vez em casa, cante isso. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço. Vamos todos juntos, do início? A ti eu vou clamar, Senhor. Cantemos juntos. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim e pra você. Preparado pra mim e pra você. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim, para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Nós precisamos do Senhor. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro. Nessa noite eu quero te convidar a orar, falar com Deus, abrir o seu coração para Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de luto, dias de incertezas. Nós não sabemos o que será o amanhã, mas Deus nos deu como presente o dia de hoje. E se nós estamos vivos, nós precisamos fazer desse dia o melhor dia da nossa vida. Apesar das coisas elas não irem muito bem, ou de repente, talvez na sua vida as coisas não vão bem, só o fato de você estar vivo, respirando, é motivo de você agradecer pela vida. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Nós vamos orar juntos, clamando por cura, clamando por restauração, por mudança de vida. E a minha oração é que no lugar da sua tristeza intensa, possa vir uma intensa alegria, aonde há guerra, onde existe um caos, possa haver paz e serenidade. E o único que pode fazer isso na minha vida e na sua vida se chama Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos. Tu és um Deus que pode fazer tudo, porque o Senhor é de fato o nosso Pai. Pai amoroso, que cuida de nós. Neste momento nós estamos falando com dezenas, centenas e milhares de pessoas que precisam de paz. Eu oro pedindo para o Senhor invadir o coração dessa pessoa de paz. Invada esse coração de alegria, de esperança. E no lugar do choro intenso, possa haver intensidade de alegria. Enxugue as lágrimas, Pai, dos olhos dessa filha e desse filho. E que ele, nesta noite, onde quer que ele esteja, se sinta abraçado, acolhido por Ti, Pai. Nós oramos assim, agradecidos, certos de que o Senhor irá fazer infinitamente mais daquilo que a gente está pedindo ou pensando. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que privilégio, privilégio. Gente, eu estou muito grato a Deus por você estar perto de nós, por nós estarmos terminando, né, a preparação do espaço, do Espaço Redenção, e a gente poder logo dar notícias boas para vocês sobre diversos projetos que vão acontecer lá. E aí você vai começar a ouvir direto quais são os projetos que a gente vai realizar lá, Projeto Redenção, os projetos de internet. E eu quero colocar aí, nós estamos com o nosso QR Code aí para você abençoar vidas que precisam de comida, e há muita gente desfavorecida. Você pode, através do QR Code aí, aliás, de toda a descrição do nosso Pix, aí você contribuir com famílias carentes, com a proclamação desse evangelho através da internet, com o Projeto Redenção, que retorna logo em breve. Então, a gente tem muita notícia para te dar,
mas melhor do que falar, olha, tal data, tal, a gente espera que a gente possa te dar essa notícia assim, de primeira mão, nos próximos dias mesmo, sabe? Não quero precisar quantos, mas se liga com a gente. Eu estou muito feliz de poder ler esse texto de Romanos 12, versículo 2, que diz o seguinte: e não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estava pensando nesses dias sobre transformação. Como transformação é uma coisa difícil. Esse texto fala de transformação e como transformação verdadeira é muito difícil. Um não atleta não vira um atleta rapidamente. Uma pessoa que está querendo emagrecer, ela não emagrece da noite para o dia. É bonito ler na internet isso, mas não funciona assim, né? Ou às vezes emagrece por um motivo assim agressivo e depois retoma, né, aquela vida anterior, que é muito comum. Ninguém se torna um estudante em um dia. Então, transformações parecem coisas muito difíceis, são muito difíceis. Mas eu queria falar sobre transformações que são impossíveis. Eu queria falar sobre uma transformação impossível ou sobre transformações impossíveis. E essas transformações, elas precisam acontecer no âmbito de Deus, no âmbito divino. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que nós estamos vivendo dias em que as pessoas não estão querendo transformar-se. Não é essa a visão que os nossos dias têm. A gente vai à internet para confirmar nossas próprias ideias. E hoje é interessante. Antigamente, você podia usar os livros, né? E aí o livro ia dizer para você, o historiador, se isso era verdade ou não. Mas agora tem na internet alguém criando a verdade que você quer ouvir, né? Você só tem seguidores que concordem com você. Quem que é um seguidor que tudo que você fala, não é bem assim, né? Então os seguidores das nossas mídias sociais, eles concordam conosco. E a gente até quer escrever um livro de história que fale a história que a gente quer ouvir, né? Tem brasileiros que querem dizer que não houve ditadura, não houve um golpe militar, não houve nada disso, não houve tortura, né? Mas não são os fatos esses. Não é o que a história nos diz, o que os livros nos dizem. E de verdade, a gente gosta de fazer uma leitura do mundo que nos agrade, sabe? De verdade, eu queria falar para você que você procura até a igreja que concorde com você. E se a igreja parar de concordar com você, você procura uma outra igreja. Porque essa igreja já não é tão boa quanto era, porque agora ela não concorda com você. Então a gente tem muita tendência mesmo de procurar ouvir a nossa própria voz, sabe? E a gente procura que o mundo concorde com a gente, sabe? Então como é que eu vou poder mudar se eu não espero que haja nenhuma mudança no meu mundo, né? E eu queria até te perguntar mesmo, você que está deixando o tempo passar na sua vida, será que existem mudanças que são possíveis mesmo? Ainda são possíveis para você? Depois de tantos anos tentando uma mudança, será que ainda é possível? Né? E quando o tempo passou, e por exemplo, você gostaria que você tivesse um controle sobre o seu temperamento, mas parece que você destruiu tudo ao seu redor e tudo parece tão agressivo ainda, né? Quando as expectativas que você tinha de mudança não ocorreram. O texto fala de algo muito profundo, sobre transformações que são aos nossos olhos impossíveis, mas que são possíveis para Deus e são possíveis que Deus faça na nossa vida. Então, eu queria falar sobre transformações impossíveis hoje para você. E queria falar sobre a metamorfose operada por Deus. O termo transformem-se, vem do verbo metamorfo, que significa metamorfose mesmo. Que daí vem o substantivo metamorfose. Passem por uma metamorfose, né? Que metamorfose, que transformação profunda é essa que Deus opera? Então, em primeiro lugar, eu queria te dizer que nós muitas vezes queremos enganar os fatos. Por exemplo, se alguém pergunta para você, você é um esportista?
Você responde, não, eu sou um esportista e tal. E aí o médico te pergunta, talvez, quantas vezes por semana você pratica esporte? Aí você fala assim, não, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Nós podemos nos enganar sobre a realidade, porque isso facilita a nossa vida. Se a gente pudesse ver as coisas como elas são, será que a gente não sofreria muito? Então, uma realidade falsa nos ajuda aparentemente a minimizar os sofrimentos. Criamos uma realidade artificial para que nós não precisemos lidar com transformações verdadeiras, sabe? A verdade é que quando Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, ele está escrevendo uma carta para uma igreja que vai viver um sofrimento muito intenso na cidade de Roma. Os cristãos vão ser perseguidos por Nero violentamente, passados alguns anos, sabe? E como eles iam estar preparados? Como eles iam enfrentar tudo isso se eles não tivessem que passar por mudanças? Quais são atitudes que nós tomamos, mas que não são mudanças? Que são aparentes mudanças, para que você tenha certo qual é a metamorfose que Deus deseja que você faça e qual é a transformação que eu e você muitas vezes propomos. Muitas vezes, mudanças para nós são aquilo que nós imaginamos. Nós temos um mundo imaginário que nos dá a impressão que nós viajamos 100 vezes mais do que nós já viajamos na vida. Muitas pessoas acham que sabem mais 100 vezes ou 1000 vezes do que elas realmente sabem sobre determinado assunto, sabe? Então, nós temos um mundo de imaginação que não nos abandona, da infância até o último dos nossos dias de vida. Então, mudanças não são imaginárias, em primeiro lugar. Mudanças não são necessariamente o que nós afirmamos de nós mesmos. Nós afirmamos determinadas coisas que nós acreditamos de nós mesmos, mas não são mudanças, sabe? São aquilo que nós afirmamos sobre nós. Mudanças não são aquilo que nós gostaríamos que fosse a verdade. Então, por exemplo, eu gostaria que um fato fosse real na minha vida. Isso não faz com que eu mude, principalmente porque eu tenho um desejo que aquilo aconteça comigo. Os hábitos que eu afirmo que eu tenho não mudam a minha vida. Só verdadeiros hábitos é que mudam a minha vida, mas os que eu afirmo ter não querem dizer que eu mudo. Você pode dizer que você é uma pessoa que come, vamos dizer assim, comida saudável, mas se você for fazer uma análise clara e você perceber que você não come comida saudável durante 30 refeições por semana, você vai perceber que no final das contas não é o seu hábito não é aquele que você gostaria de dizer. Você pode afirmar que você é uma pessoa que caminha, mas você pode descobrir que você não caminha, que somando tudo que você caminha na semana é muito pouco, que você não está nem caminhando talvez. Então nós nos iludimos muito, sabe, sobre aquilo que nós gostaríamos que nós fizéssemos com os nossos hábitos, sabe? Nós temos uma imagem às vezes supervalorizada. Nós achamos que nossas atitudes, nossas palavras, aquilo que nós valemos na nossa maneira de pensar é muito alto. Ou às vezes nós temos uma visão sobre nós desvalorizada, em que nós achamos que não prestamos, que nada vai dar certo, que tudo é muito ruim. E eu queria te dizer que todas essas atitudes, elas não vão favorecer mudanças. Elas vão criar realidades que não são verdadeiras, sabe? Deus, pelo contrário, Ele transforma. E quando você começa a olhar o que é uma metamorfose, quando você começa a ver a crisálida, sabe, se transformando, então você vê a lagarta virando uma crisálida, um casulo, para então aquela crisálida se transformar numa borboleta que vai voar. É inacreditável esse processo. É um processo miraculoso, cheio de milagre. E a maneira como Deus opera, e Ele opera isso na pessoa do seu Filho Jesus, opera através de um relacionamento pessoal conosco. O que dizer também das cigarras? Existem cigarras no hemisfério norte que passam até 8 anos debaixo da terra. E quando elas surgem na superfície, elas têm que trocar de corpo.
As cigarras aqui no nosso próprio país, elas trocam de corpo. Então você vai olhar numa árvore e você vai encontrar uma cigarra ali, você diz, ela é muito parecida, mas só está, de fato, a parte externa do seu exoesqueleto. Ela morreu, ela não morreu. O exoesqueleto está ali e ela, ganhou um novo corpo para viver uma nova vida. É assim que acontece com as cigarras. Uma transformação profunda é um ato miraculoso de Deus, é uma operação de transformação profunda realizada por Deus. Uma transformação que aos seus olhos pode ser impossível. E eu quero te dizer que algumas transformações na minha vida, quando eu olho o Eli Moreira, dos 20 anos de idade, eram impossíveis, sabe? Olhando para a realidade, para os abismos, para as tentativas frustradas, para o que o tempo levou de mim e de você, nós olhamos para algumas mudanças e nós afirmamos internamente, com muito pesar, é impossível para nós passarmos por uma transformação, sabe? Enfermidades sem cura. Aparentemente a gente passa por doenças que se prolongam na nossa vida, algumas que têm até cura, mas nós não encontramos cura para nós, nossa alma está doente e o nosso corpo também está doente, sabe? Metamorfose é milagre divino, milagre da sua presença na nossa vida, sabe? É uma operação profunda na nossa alma, sabe? Não é somente naquilo que é externo, não é quando as pessoas estão nos observando, mas é um relacionamento que compreendeu que está perdido sem Deus, uma pessoa perdida sem Deus, perdida sem uma transformação que é possível por meio do sacrifício de Cristo, que morreu a nossa morte pelos nossos pecados, para que nós ressuscitemos com metamorfose, com uma nova vida por meio de Jesus. Uma transformação na alma, quando é profunda na nossa alma. Muitas vezes aquilo que nós achávamos que nós tínhamos prazer, que nos alegrava, né? Hoje eu estava conversando com o Lucas um pouquinho antes de vir para trazer essa mensagem para nós. E o Lucas estava me falando de algumas memes, né? É muito comum as pessoas rirem, inclusive da desgraça dos outros. É muito comum as pessoas apagarem a desgraça da pessoa que está sofrendo aquilo e transformar num motivo de riso, porque torna impessoal o sofrimento do outro, do indivíduo, e nos convida todos a rir da desgraça. Esse tipo de meme é assustadora, e o Lucas estava tentando conversar comigo para entender o que é aquilo. Que sofrimento é aquele? Como que é isso? Como que é rir disso? Né? Uma transformação na alma significa que a nossa vida mais profunda, a nossa psique foi transformada por coisas que antes nós tínhamos prazer, mas que agora nós não encontramos mais prazer nem alegria, porque nós começamos a ver a vida sob a perspectiva divina, perspectiva que aconteceu por meio de um encontro, de uma entrega da minha vida a Deus, da minha alma, de quem eu sou, de tudo que eu sou, sabe? Uma mudança no meu caráter. Eu agora não sou um seguidor de Jesus pontual sobre algumas coisas, eu não tenho algumas ideias sobre Jesus, não. Eu fui transformado por Deus porque entreguei minha vida e recebi seu sacrifício no meu lugar. É o apóstolo Paulo que escreve essa epístola de Romanos, ele é afirmado dele que aquele que perseguia a igreja agora prega o evangelho. Como isso era possível? Isso era impossível. Era uma mudança impossível, mas uma mudança que Deus realizou. Quero te afirmar nesse tempo juntos que a metamorfose é operada por Deus. Então, se você está olhando para você com muita tristeza, porque você gostaria de estar em outro patamar na sua vida, não de conquistas, mas de quem você é, você gostaria de estar vivendo uma vida diferente da que você vive, eu quero dizer que a metamorfose é operada por Deus. Em segundo lugar, eu quero te dizer que verdadeira mudança de mente também vem de Deus. E eu queria iniciar dizendo que ninguém muda a maneira de pensar. Nós somos muito parecidos com o mundo, o recorte de mundo de onde a gente veio. E eu que sou um velho agora, sou um cara maduro, já passei da maturidade, aí estou indo para a velhice, posso te dizer uma coisa. Quanto mais velho eu vou ficando, mais eu lembro dos recortes de mundo de onde eu vim.
Nós reproduzimos o mundo dos nossos pais. O tempo vai nos mostrar o quanto nós somos parecidos, sabe? E os tempos mudam, mas as tendências continuam. Nós refletimos muitas vezes tendências que estavam na maneira como nós fomos criados, os recortes culturais que envolvem a religião, a fé, envolvem o país onde nós estamos, os costumes, os hábitos e assim, tantas coisas, sabe? Nós manifestamos tendências, sabe? E nós seguimos modismos. É muito impressionante como as pessoas como elas gostam de estar surfando na mesma onda. Surge uma onda, seja na internet, seja na TV, seja por onde for, e as pessoas querem estar perto dessa onda e querem dizer, eu conheço essa onda, eu faço parte, né? O mundo tem um sistema de funcionamento. O verbo que está aqui, se esquematizo, no grego, ele fala sobre um sistema que o mundo tem. Não entrem no sistema desse mundo, não entrem no sistema desse mundo, não vivam no sistema desse mundo. E que mundo é esse? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu quero passar por uma transformação profunda, eu quero ter uma mudança na minha mente, na minha maneira de pensar, para pensar as coisas de Deus. Tá, então eu não posso seguir o sistema do mundo. Qual é o sistema do mundo? As mídias, elas estão comunicando os modismos que a gente conversou. Há vitrines sociais que nos convidam a termos a aparência que as pessoas gostariam que nós tivéssemos. As aparências, que são formadas por uma série de cópias que nós fazemos de outras pessoas, elas ditam as aspirações dos jovens do futuro, dos jovens atuais, dos seres humanos. Nós não conseguimos evitar definir o que é politicamente correto. Nós queremos falar o que é politicamente correto, o que as pessoas aceitam. E o mundo onde nós vivemos, ele quer dizer para nós o que deve ou não deve ser aceito por nós. Só que eu queria te dizer que a pessoa de Deus não faz parte da visão do mundo. Não é o que o mundo está discutindo em primeiro lugar. Que mundo? Sabe? De que mundo eu estou falando? A Bíblia chama mundo. Não, a Bíblia usa a palavra mundo com diversas acepções. Uma delas é o mundo criado por Deus, que a Bíblia diz que Deus ama o mundo. Não é essa acepção. Mas a Bíblia diz lá na carta de João, que existe um mundo que é contrário a Deus, um mundo invisível, espiritual. E esse evangelho, e essa carta de João, no capítulo 2, diz que se você amar esse mundo, o amor do Pai não pode estar em você. Que mundo é esse? É um mundo que luta contra Deus e que é contrário a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu vou ter que romper com esse mundo que é contrário à vontade de Deus. Eu vou ter que romper, não com a ideia deste século simplesmente, mas contra as tendências espirituais do mundo, do século onde nós estamos vivendo. Sabe? Contra as correntes de pensamento que são contrárias à revelação divina da graça de Deus. Quanto ao mundanismo que já está em nós, eu não preciso nem ouvir os outros, mas que são desejos mesmo egoístas, contrários à vontade de Deus, que está em nós. Se eu quero amar a Deus, esse amor ao mundo não vai, de fato, poder habitar em mim. Então, como é que eu posso mudar a minha mente? Como é que Deus pode trabalhar para transformar a minha mente? Veja bem, se você tem uma mente não atlética, muito difícil você praticar esporte. Se você tem uma mente de comer além do que você deveria, é muito difícil você manter um peso ideal para a sua altura, para o seu estilo de vida. Se você tem uma mente de não estudar, é muito difícil estudar. É muito difícil estudar. O que é uma mudança de mente? Não entrem no sistema desse mundo, mas passem por uma metamorfose, pela transformação da vossa mente. É algo impossível para nós. Como eu falei, nós não mudamos a nossa mente. Nós nem sabemos claramente quais mudanças a gente precisa passar para ter uma perspectiva nova de vida, sabe?
parece ser uma ponte intransponível para nós. Uma ponte que nós não vamos conseguir passar porque ela está alta demais para nós e nós não conseguimos criar essa ponte entre aquele mundo que Deus deseja para nós e que é o melhor para nós e aquilo que nós somos capazes de conceber. Nós não concebemos. Sabe? É uma mudança de vontade. Quando eu vivo para mim, não me interessa o que Deus pensa. Quando eu sou transformado, há uma mudança de soberania. Eu não vou viver mais como dono do universo. Eu vou reconhecer que eu sou um servo de Deus. Que a minha vontade não está no centro do universo, que a vontade dele está no centro. E eu me disponho a perder um estilo de vida que eu acho que é o melhor, para aprender com Deus qual é o melhor estilo de vida. Essas mudanças vão mudando vão abrindo o meu coração, abrindo a minha vida para que eu compreenda de verdade que eu preciso de uma nova mente, sabe? Uma nova maneira de pensar. Deus não vai substituir seu cérebro, Ele vai substituir, Ele vai trabalhar com você, dialogando com você, não forçando você, mas trabalhar de tal forma que o seu coração se abra para você compreender qual é a vontade de Deus. É uma abertura para a vida e uma profunda experiência com o que é a vontade de Deus. Não entrem no sistema desse mundo, mas passem por uma metamorfose na mente de vocês, para que vocês possam experimentar, ter uma experiência com a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. É impossível ter uma experiência profunda com a vontade de Deus quando eu vivo entre dois mundos. Entre eu ser o rei do universo e Deus ser o Senhor da minha vida. Eu nunca vou poder, vivendo entre dois mundos, pisando entre duas canoas, eu vou acabar dentro da água, nunca em nenhuma canoa. Eu não vou conseguir compreender, eu nunca vou ver meus sonhos se concretizarem, eu nunca vou ter experiências plenas. Então, se eu quero compreender que propósito é esse de Deus para a minha vida ter sentido, eu preciso me render a Ele. E aí eu pergunto para você, a vontade de Deus é boa? Ou será que você acha que ela é má? Você acha que Deus está com maldade com você? O que você pensa sobre Deus e sobre o seu propósito? A vontade de Deus é boa? Confesso a você que muitas vezes eu não tive certeza que a vontade de Deus era boa. Não tive. Eu discordei de Deus. Mas graças à misericórdia de Deus eu pude conversar com Deus sobre o quanto eu achava que a vontade dele não era boa. E eu pude me encontrar com Deus e ser trabalhado por Ele. A segunda coisa que eu não achava é que a vontade de Deus era agradável. Não sei se você acha que a vontade de Deus para a sua vida é agradável. Se você está procurando viver a vontade dele e você diz, não, eu acho que Deus deve estar de brincadeira comigo. Não é possível. Tudo de errado vem acontecendo comigo nos últimos anos, nos últimos meses. Como é que você se sente em relação a essa questão da vontade de Deus ser agradável? Eu queria te dizer uma coisa interessante que a Bíblia diz lá no Salmo 37, versículo 4, agrade-se de Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. É preciso que você compreenda que Deus tem um plano mais alto do que o meu plano e o seu plano. E para nós entendermos esse plano, é preciso que a gente caminhe ao lado dele de uma forma confiada e em confiança, para que a gente possa experimentar essa presença de Deus agradável e o seu propósito, então, se tornar pleno e agradável na nossa vida. Para que você experimente que a vontade de Deus é perfeita, completa. Você sente que a vontade de Deus tem sido completa para você? Sabe, às vezes, quando eu entro em rebeldia contra Deus e o seu propósito, e eu começo a experimentar momentos de reveses, eu não quero mais saber da vontade de Deus, porque eu sinto que ela não é boa, eu não estou sentindo que ela é agradável, e ela nunca vai ser completa. Eu começo a pensar que ela não vai ser completa, então eu resisto ao propósito de Deus, sabe? E eu não consigo entender que os impossíveis são a maneira como Deus atua. Algo impossível para você, Deus age assim. O milagre divino é a metamorfose. É Ele que faz isso, das crisálidas para as borboletas. É Ele que faz isso
nas transformações, sabe, que acontecem com as cigarras. É Ele que produz essa nova vida. A metamorfose é um milagre divino. Mas metamorfose é radical. É uma mudança divina de Deus para com o seu coração, para com o meu coração. E essa mudança verdadeira é uma vida nova. Uma vida nova. E uma vida nova é uma vida que você não viveu ainda. Mas para ter uma vida nova é preciso que eu tenha uma mente transformada. Porque senão eu só vou procurar coisas velhas. Só vou reeditar o velho e dizer que isso é vida nova. Pelo contrário, Deus me convida e convida você a uma vida nova na presença dEle. Uma transformação impossível para mim e para você, mas uma transformação que Deus vai realizar por meio de Jesus na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que se render a Ele. E é nesse sentido que eu quero orar com você, pedindo a Deus que realize uma transformação nas nossas vidas. Deus, eu apresento a vida de cada pessoa que está desanimado, que está considerando as transformações algo impossível. Eu abençoo essas pessoas, Pai, com as palavras desse texto, Senhor, escrito pelo Teu servo Paulo, mas inspiradas por Ti. Quero pedir que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que já não esperam mais mudar, Senhor, possam experimentar o milagre divino da transformação, da metamorfose. Pai, eu quero pedir para todos nós que estamos vivendo com uma cabeça velha, que queremos olhar e ouvir as nossas próprias vozes. Senhor, abre o nosso coração para ouvir tantas outras vozes que nós precisamos por meio de Jesus. Age na nossa vida, trabalha na nossa vida. Nossa vida é Tua, Senhor, totalmente Tua. Nós nos entregamos a Ti para essa transformação que está baseada no nosso relacionamento contigo, Senhor, em quem Tu és para nós. Nossa vida é Tua, nós Te amamos, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo e o poder transformador de Deus opere uma profunda metamorfose, libertando cada um de vocês do sistema de tudo que é contrário a Deus, para que vocês experimentem a boa vontade, a perfeita vontade de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus a abençoe, Deus o abençoe.